Fala galera, começando mais uma edição do Sobe a Placa e no programa de hoje a gente vai debater sobre esse campeonato maluco, né? Que foi o Campeonato Brasileiro com roteiro digno de filme. E para seguir essa conversa eu tô acompanhado deles, Felipe Oliveira, Natan Marcelino e meu xará Rafael Lopardi. Muito bem-vindos para todos aí. Muito obrigado, uma prazerzaço participar aqui. Vamos falar desse campeonato que foi maluco, né? Cheio de reviravoltas até a última rodada. Pois é, obrigado. Bom dia para todo mundo aqui na mesa, bom dia para a produção também. Vamos falar um pouco sobre esse campeonato que foi um roteiro de filme, né? Para alguns de terror, para alguns de suspense, para alguns de alegria. Vamos lá. Bom dia a todos, agradecer a oportunidade de estar aqui e novamente falar do Brasileirão infindável, né? Que arrasou corações para muitos ficaram felizes, muitos tristes, mas foi um roteiro muito interessante de acompanhar esse campeonato. E para começar eu já vou puxar aqui pro Natan falar, né? O Natan que é um torcedor assumido aí do Botafogo. Botafogo que liderou a maior parte do Campeonato Brasileiro, né? Mas nas últimas rodadas conseguiu perder a liderança para o Palmeiras. Dá para falar que foi a maior pipocada da história do Campeonato Brasileiro, Natan? Não só do Campeonato Brasileiro, mas do futebol mundial, inclusive em números, né? Saiu uma estatística recentemente que, em questão de pontos de vantagem, em certo momento do campeonato, o Botafogo chegou a abrir 13 pontos e foi o time com a maior pontuação que perdeu no campeonato. Era o Newcastle, temporada, salvo engano, 95-96 do campeonato inglês, que tinha 12 pontos de vantagem para o Manchester United e perdeu a competição. É uma junção de fatores, né? Foi um time que teve 5 técnicos durante o campeonato, muito contra a sua própria vontade, né? Com a saída do Luiz Castro no começo da competição. O Caçapa chegou, fez um bom trabalho, né, em 4 jogos, só que o Botafogo já estava acertado com o Bruno Lage, né? Então o Caçapa veio para tapar o buraco e fez um bom trabalho, mas não teve continuidade porque o Botafogo já estava acertado com o Lage. E aí teve toda aquela confusão do elenco que ficou insatisfeito com as falas dele, com a barração do Tiquinho, o elenco botou banca e a diretoria do Botafogo não teve pulso para se segurar e manter o Lage. Então foi um erro. O principal culpado disso, obviamente, são os jogadores, não tem como tirar a culpa deles, é o elenco todo. Salvo algumas exceções, como por exemplo o Tietê, que se manteve regular no segundo turno, o Vitor Sá continuou jogando bem, salvo até o Tiquinho, né? Porque o Tiquinho teve problemas pessoais que não cabe a gente falar sobre, mas o elenco todo em si tem a sua parcela de culpa, tem a sua parcela grande de culpa, e a diretoria também que não teve o pulso de segurar o elenco, né? A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é uma pressão muito grande, mas fica aquela frustração, porque, por exemplo, se o Botafogo ficou 11 jogos sem vencer no campeonato, na reta final. Se o Botafogo tivesse repetido a campanha que o Santos fez nesses 11 jogos, que foi rebaixado, daqui a pouco a gente fala um pouco mais do Santos, o Botafogo teria sido campeão com 1 ponto a mais. Se o Botafogo não tivesse tomado os gols que tomou nos acréscimos contra Palmeiras, Bragantino, Santos e Coritiba, o Botafogo teria sido campeão contra o Cruzeiro dentro de casa, mesmo caindo de rendimento. Porque o primeiro turno do Botafogo foi tão absurdo, foi tão fora da curva, que o Botafogo se permitia a cair de rendimento. Só que a queda foi muito brusca. Agora é juntar os cacos, a gente entende a torcida, porque são 28 anos na espera de um título nacional, mas quem está lá agora no comando não tem culpa disso, né? Pegou um clube que estava na Série B, que estava fundado em dívidas, veio o processo da SAF, o clube se reestruturou e deu um salto maior que a perna esse ano. A verdade é essa. O Botafogo no passado teve no campeonato em 11º. Foi um salto maior do que a perna. Se você chegasse na última rodada do ano passado e falasse com o botafoguense se gostaria de ser quinto colocado desse campeonato, ele assinaria embaixo, mas o roteiro foi muito cruel. E agora vem o ano que vem. O Texas já prometeu que vai investir pesado ano que vem, ficou essa frustração para ele, vai reformular o caráter do elenco. Vamos ver. O Botafogo prometeu ser agressivo na janela de transferência e vamos ver se ano que vem o jejum acaba. E Rafael, o primeiro turno do Botafogo, como bem disse o Natan, foi histórico, né? O melhor primeiro turno da história do brasileiro, muito por conta do Luiz Castro. E com a saída dele, o Botafogo caiu muito de rendimento. Para você, o maior culpado dessa queda do Botafogo é o Luiz Castro? Também o Luiz Castro, claro, o maior culpado, porque saiu no meio de temporada. Entendo, chegou uma proposta muito alta para treinar o Cristiano Ronaldo, morar bem na Arábia Saudita, mas sim, desmoronou o elenco, continuou indo bem depois,
mas também vale ressaltar o fato das declarações de Bruno Lage, né? O Botafogo perdeu a primeira jogo em casa nesse campeonato para o Flamengo, continua ainda assim com 11 pontos de vantagem, uma vantagem muito grande, e o Bruno Lage colocou o cargo à disposição na primeira derrota, então isso foi um absurdo gigante. Ali também começou a derrocada do Botafogo, conseguiu mais algumas vitórias depois, mas depois disso foi só ladeira abaixo. Então coloco também o Bruno Lage, essas declarações que impactaram demais o Botafogo. Então o Bruno Lage também coloco como muito culpado nessa queda de rendimento do Botafogo. E Felipe, se o Rafael falou que o Botafogo começou a cair de rendimento depois da derrota do Flamengo, depois de perder daquela virada histórica contra o Palmeiras, foi ladeira abaixo, né? E vamos falar do Palmeiras, né, que foi o campeão, mas muito pouco falado, porque o Palmeiras ganhar o Brasileiro já está se tornando comum. Mas queria que você falasse aí do Palmeiras, que foi comandado aí pelo menino Endrick, né? O principal jogador do Palmeiras aí na temporada, na minha opinião, não sei pra você. Fala aí um pouco desse time do Palmeiras, campeão aí do Brasileiro nessa edição. Cara, o Palmeiras teve tudo que o Botafogo não teve. O Botafogo foi totalmente incapaz de administrar uma situação de crise e o Palmeiras se mostrou totalmente, durante o campeonato, preparado para assumir o posto se caso alguém deslizasse. A gente lembra que a temporada não foi um início tão bom assim para o Palmeiras. Teve um jogo contra o Atlético Mineiro que causou ali um desconforto com a presidente Leila, né, entre a torcida organizada. Depois disso, nós ainda tivemos outras questões com jogadores como o Breno Lopes, né, que também se entregou com a torcida. Foram eliminados da Libertadores pelo Boca e poderia ser dado como um ano acabado para o Palmeiras, sem muitas perspectivas. Mas graças ao Endrick, como você disse, ao Abel Ferreira, que não tenho o que falar do Abel Ferreira, ele é espetacular. A forma como ele fechou o elenco, conseguiu manter eles motivados ainda e acreditar naquilo, mesmo sem os reforços necessários, né? É absurdo. Então, essa somatória de técnico, o Endrick cresceu muito, dá para falar dele depois, e acho que também uma cultura de vitórias que se criou no Palmeiras desde 2013, 8 anos, 9 anos, que isso vem sendo galgado, não à toa é a melhor base que existe no Brasil. E é isso, o time ressurgiu, principalmente na virada contra o Botafogo, e conseguiu tomar essa arrancada final assim, sensacional. O Abel e seu pacto, né? Como diz a Leila Pereira, estão mais calmos, galera. O Palmeiras aí, mais uma vez campeão do Brasileiro, bicampeão seguido aí. Bom, vamos falar também do Z4, né? A disputa aí pelo Z4 foi muito grande, né? Até a última rodada, Bahia, Santos e Vasco com possibilidades aí de disputar a Série B, mas deu Santos, por incrível que pareça, o Santos que era considerado incaível, né? Dizia nas redes sociais que nunca ia cair, acabou, né? Nunca diga nunca, porque sempre acontece uma vez. Por enquanto, incaíveis só São Paulo, Flamengo e Cuiabá. Mas aí, gente, um campeonato que em homenagem à morte do Rei Pelé, o Santos cair não é muito legal, né, gente? Rebaixado ainda com gol que o Pelé não fez. Com gol que o Pelé não fez. O roteiro desse campeonato é cruel e sádico. Se você for parar para analisar, todo o roteiro desse campeonato é cruel e sádico. E é o que o futebol brasileiro sabe produzir, entretenimento. O Santos construiu esse rebaixamento há muito tempo, né? Desde o Paulista. Desde o Paulista. O Santos brigou contra o rebaixamento do Campeonato Paulista. Dos últimos 3, brigou em 2 e não se classificou em 3 seguidos. Chegou na última rodada. Eu lembro de um Santos e São Bento na última rodada do Campeonato Paulista que o Santos precisava vencer para não ser rebaixado. Venceu, com uns folga ainda. Mas passou por esse tipo de aperto. Então é uma construção que não vem de hoje. O André, eu vi muitos influencers santistas. O Edu do Futirinhas gravou um vídeo revoltado. Ele ficou até com medo de tomar um processo por causa disso. E ele falou que ele acredita que o Rueda fez de caso pensado, porque é inexplicável ele pegar um time que jogou a final da Libertadores 2020. Óbvio que foi um acaso. A realidade é essa. Aquele time do Santos foi um acaso, foi um achado que o futebol proporciona às vezes. Mas mesmo assim, o time finalista de Libertadores, ele pegou esse elenco, esse time e desmoronou, acabou com ele. Então, tudo que aconteceu com o Santos esse ano já vem sendo construído há muito tempo. E é a prova de que, tanto para você ter um time vencedor, como é o caso do Palmeiras, tanto para você ter um time rebaixado como o Santos, leva tempo, leva trabalho. Se a gente for voltar no tempo, o Thiago Ribeiro salvou o Palmeiras em 2014 e de lá para cá
o efeito borboleta que isso transforma na vida dos santistas e dos palmeirenses é algo O inacreditável. conselho é, se você puder rebaixar o seu rival, Rebaixe. rebaixe. Porque, como aconteceu lá contra o Atlético e o Cruzeiro, né? O Atlético não rebaixou o Cruzeiro e deu no que deu. Inclusive foi bicampeão brasileiro. Isso. O Santos, né, que, como você bem disse, o Rueda pegou o Santos com a promessa de que ia montar um super elenco, fazer o Santos forte novamente. Não fez, longe disso, né? Transformou o Santos num time de meio de tabela para baixo e acho que o Santos só colheu o que plantou, né? Porque nos últimos anos não teve nenhum trabalho bem feito realmente nesse Santos. Estava se salvando aí na Bacia das Almas, mas agora realmente estava disputando contra o Bahia, que, ao meu ver, com a SAF agora do Grupo City, né? É um time bem mais estruturado que o Santos. O próprio Vasco, por mais que tenha inúmeras críticas aqui à SAF do Vasco, também é um time muito mais estruturado que o Santos. O Santos teve aquela briga contra o Corinthians, né, que perdeu torcida. Então tudo isso influencia. Foi um campeonato para o Santos assim, digno de pena. Vou falar para vocês. Cara, pra mim, o Natan tinha citado inicialmente o Paulista, mas depois ele afirmou, isso começou bem antes, foi um projeto realmente que aconteceu com o Santos, e ele tem um nome, né, um nome bem forte, que é Andrés Rueda. Lembrar que ele assume em 2021, com a promessa de focar muito na parte financeira e mantendo a competitividade, e ele até consegue quitar algumas dívidas antigas nesse início, mas depois disso é só ladeira abaixo, zero planejamento. Foram, nessa passagem dele, 10 técnicos, tendo 17 trocas, né, entre interino e os titulares. Jogadores, chegaram 45 contratações e no time titular de hoje só 7 ficaram. Diretores esportivos foram 7. Então você vê que muita rotação, não tem um foco, não tem uma linha, um objetivo para onde ele quer chegar. Além de que na parte financeira, na qual ele disse que era mais apto, também não foi grandes coisas. Vamos lembrar que nessa temporada a meta do Santos no Paulista era de 1.600.000 e eles só atingiram 180 mil. Só porque você falou da questão dos técnicos interinos, das trocas de técnico, a gente vê como que é sintomático, se a gente parar para analisar, que dos 3 times que chegaram de mandato brigando contra o rebaixamento, o técnico do Bahia era o Rogério Ceni, já rodado, já com o título no currículo. O técnico do Vasco é o Ramon Dias, que dispensa comentários, já foi técnico campeão de Libertadores, como jogador e como treinador também, salvo engano. E o técnico do Santos era o Marcelo Fernandes, que é o interino, que está na casa há muito tempo, que teve seus méritos, né? Conseguiu recuperar o time durante uma parte da temporada, mas estava recuperando o time da base do poder da amizade, né? Porque é um técnico muito jovem, é um interino, né? Não é efetivado. E foi ficando até a queda. O Felipe falou sobre a questão das dívidas do Santos. O Santos hoje é um clube que tem 698 milhões em dívida e no segundo trimestre desse ano teve um déficit de 10 milhões de dívida. Então o que entra nos cofres do Santos é menos do que sai do cofre do Santos. Então é muito complicada a situação. Foi rebaixado, não vai jogar a Copa do Brasil, já não vai ter a verba da Copa do Brasil do próximo ano, a situação complicadíssima para o torcedor santista. E o Santos, né, que é um time que tem 14 mil de média de público, então não tem muita renda, não tem, por não ser um time de capital, não tem uma torcida tão grande assim quanto outros times de capital. Acredito eu que vai ter que olhar com mais carinho para a SAF para poder voltar para essa Série A, voltar ao rumo da glória que já viveu com Pelé, com Neymar, Robinho e companhia. Importante ressaltar que vai ter reforma na Vila Belmiro agora, né? A capacidade do estádio vai ser ampliada e o Santos provavelmente não vai jogar a Série B na Vila Belmiro. E o que o Santos faz em questão de torcida sendo um time do litoral é absurdo, né? A água de Santos é muito boa, porque o que o Santos faz historicamente sendo um time do interior paulista, né, entre aspas, que é litoral, mas do interior, é algo gigantesco. Exatamente. E o Santos, né, a gente esqueceu de falar das últimas polêmicas que teve, né, envolvendo o Marcos Leonardo e o Jean Lucas, né, o Marcos Leonardo e o Jean Lucas chegando bêbado antes do jogo contra o Curitiba. Foi contra o Curitiba. Contra o Curitiba, se eu não me engano. E é um total descaso, né, descompromisso dos jogadores com o clube, enfim, o Santos, muito triste ver o Santos nessa situação e não vou mentir, pode passar um sufoco aí na Série B, viu? Vamos fazer uma brincadeira então? Vamos fazer maior decepção do campeonato e também um time que surpreendeu vocês.
Mas vamos combinar o seguinte. Maior decepção não vale o Botafogo, Não vale porque Botafogo. senão seria um unânime aqui, porque o Botafogo liderou o campeonato inteiro e depois pipocou pra caramba. Vamos falar então da maior decepção e um time que surpreendeu vocês, começando pelo Rafael. Surpresa, o Grêmio. Acabou de subir da Série B e terminou o campeonato em segundo lugar. Eu acho que é uma surpresa gigante. Com a passagem de Luizito pelo Brasil. Prazer enorme ter visto o Luizito desfilar nos gramados brasileiros. E a questão da decepção, eu vou ficar com o Corinthians mais uma vez brigando para não cair, tendo a terceira maior folha salarial do Brasil. Então tem dinheiro, tem como investir, porém investe errado, é um elenco mais velho. Trouxe até alguns jogadores bons, mas não conseguiu desempenhar e ficou em 13º lugar. É um time que pelo menos estaria que está brigando para estar no G6 ali de Campeonato Brasileiro e terminou na 13ª colocação. Acima somente do Cruzeiro, que acabou de subir da Série B. Então, assim, você comparar o Cruzeiro, que acabou de subir, com o Corinthians, é algo assim que me pega bastante. Então, eu vou colocar o Corinthians como uma decepção nesse campeonato. Natan? Olha, eu poderia encabeçar várias surpresas, como ele citou o Grêmio, mas, poxa, não dá pra eu falar que um time que tem o Luizito Soares no elenco foi surpresa de ser vice-campeão brasileiro. Eu vou destacar um que já é uma surpresa há algum tempo já. Vou menção honrosa ao Red Bull Bragantino, mais uma vez no G6 do Campeonato Brasileiro. O projeto da Red Bull segue a todo vapor, né? Alguns gostam, outros não gostam. Eu, particularmente, não sou muito fã, mas a surpresa do campeonato pra mim é o Cuiabá. Mais uma vez o Cuiabá no meio dos gigantes aprontando e aprontando muito. E aprontando muito. E a decepção pra mim cara, eu acho que pra mim a decepção como um todo foram as SAFs, no geral. O Vasco teve o maior investimento da sua história e terminou em 16º, né? 15º, na verdade. O Bahia idem, né? O Botafogo começou fazendo a torcida sonhar e fez o final de ano ser melancólico. O Cruzeiro também brigou na parte de baixo da tabela, mas eu acho que a maior decepção do campeonato pra mim é o América. O América ser o lanterna da forma que foi, com 24 pontos, jogando bem todo jogo e perdendo bem todo jogo, é uma decepção, não pela história do América ou algo assim, com todo respeito à torcida americana, mas pra mim, da Série A desse ano, era o clube com a menor tradição, menor história junto com o Bragantino. Só que o América nos últimos anos vinha muito bem. O América chegou a se classificar para Libertadores recentemente, e se você chegar no começo do Campeonato Brasileiro, muita gente apontava o América Mineiro como um time que fosse terminar no meio da tabela. E quase acabou... eliminou o Corinthians na Copa do Brasil, né? Exatamente. E acabou rebaixado como uma das piores campanhas da história. Salvo engano, é a quarta ou quinta pior campanha da história. 24 pontos, 4 vitórias só durante o campeonato. 5, né? 5 que venceu o Bahia na penúltima rodada. 5 vitórias durante o campeonato todo. Ficou 15 jogos sem vencer. E jogava bem. Um time que jogava bonito até. Pra mim é a maior decepção do campeonato. Felipe? Eu vou começar pela minha decepção. Eu acredito que tenha sido o Internacional, né? Lembrar que ano passado eles chegaram a ser vice do Brasileiro e trouxeram muitos reforços para esse ano. Rocher, Ener Valencia, Arangues, Dalbert. Claro, focaram bastante na Libertadores, então acabou tendo essas duas frentes, mas no ano passado também tiveram a Sul-Americana, chegaram até as quartas, então acredito que por conta de todos esses reforços e o desempenho anterior, não alcançar ali próximo do G4 talvez tenha sido um pouco decepcionante. Agora, em relação à surpresa, eu vou ficar com a menção honrosa do Natan. Para mim, o RB Bragantino do Pedro Caixinha dispensa comentários, né? Chegou a disputar o título do campeonato. Infelizmente, não conseguiu manter o fôlego, mas eu acredito que é um trabalho que, com a continuidade que tem e provavelmente continuará tendo, só tende a trazer ótimos frutos. Como surpresa, eu tô com o Natan nessa. Eu acho que o Cuiabá fez um campeonato dentro das expectativas do clube muito bom. O Davidson voou, fez 12 gols nesse campeonato. Acho que o Cuiabá foi, de longe, o time mais surpreendente, né? Porque a gente esperava que o Cuiabá fosse rebaixado e nem passou perto disso, né? E também uma menção honrosa ao Bragantino, que fez um campeonato absurdo. E decepção, na minha opinião, não poderia ser outra a não ser o Flamengo, né? O time com a maior folha salarial no campeonato, até brigou pelo título, mas desperdiçou muitos pontos bobos. Se o Natan falou do Botafogo, que o Botafogo desperdiçou ponto bobo, e o Flamengo, então, nem precisa falar. Empatou com o América Mineiro jogando em casa, num jogo tenebroso,
empatou vários jogos, perdeu vários jogos também desnecessários, inclusive contra o Atlético Mineiro agora, né, que estava disputando o título, um jogo importantíssimo. Tomar 3-0 para o Atlético Mineiro foi algo assustador até. Acho que o Flamengo foi sim o clube mais decepcionante nesse Campeonato Brasileiro. Perdeu também pro rebaixado Santos, dentro de casa. Perdeu né? para o rebaixado Santos, né, no Mané Garrincha. Então, coisas que só Deus explica, né? E vamos para um troféu nos acréscimos, então? Melhor jogador para vocês e também vamos colocar uma revelação? Ok, Beleza. Fechou? fechou. E aí vocês podem pontuar qualquer coisa que vocês sentirem à vontade também. A gente pode colocar um bagre também, tá bom? Ok. Vamos lá, Rafael, começando por você. Cara, craque do campeonato, sou muito fã, não poderia ser diferente. Luis Soares, cara, vice-artilheiro com 17 gols e líder em assistência ao lado do Hulk com 11 assistências. Pra mim não poderia ter sido diferente. Craque Luis Soares. E como surpresa, né, não bem como uma revelação, vou colocar como uma surpresa, vou colocar o Cauli, jogador do Bahia. Era um jogador desconhecido, fez carreira lá fora, veio do Ludogorets, da Bulgária, chegou e ajudou e muito o Bahia a não ser rebaixado. E hoje desperta interesse, né, de gigantes brasileiros como Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro chegaram firme na disputa para contratar o Bahia, então para contratar o Cauli, perdão. Então vou colocar ele como uma surpresa do campeonato. E o bagre para você? É complicado, o Bagre. Eu vou, cara, complicado, viu? Bagre. Vou passar e vou pensar enquanto eu passo. Posso Vou pensar falar? no Bagre. O Bagre. Aham. O Bagre que eu pensei é Tiquinho Soares. Teve um início muito interessante, mas Polêmicas. eu acho que não conseguiu manter o que mostrou. Pô, gente, o pai do Tiquinho ficou doente, né? Ele Não, ficou claro, com tem as psicológico questões, abalado. tem as questões Felipe, aí familiares. já pode meter o seu melhor Craque jogador. e surpresa. É. O craque pra mim, o Luis Soares, é impecável, mas eu vou ter que falar do Endrick, que pra mim foi fundamental, como eu disse, na campanha do Palmeiras. Jogador que nos últimos 8 jogos marcou 6 gols, 11 no total. Enfim, ele amadureceu muito nessa reta final, conseguiu, acho que, chamar a responsabilidade, principalmente no jogo contra o Botafogo, né? Saiu as falas dele depois do jogo e acredito que ele teve um papel extremamente fundamental nessa reta final. Acho que eu já tenho meu Bagre do campeonato. Ah. Não poderia ter sido diferente. Ganhou música da torcida do Botafogo. Segovinha, 2 músicas polêmicas. Não teria como ser diferente. Segovinha, eu vou de Bagre do campeonato. Outro coitado. Natan. Vamos lá, eu acompanho o relator, o craque do campeonato pra mim é o Luizito Soares. Tem várias menções honrosas. O Paulinho, o Tiquinho Soares, pelo primeiro turno impecável que ele fez. Caiu junto com o time todo, mas ele é o último dos culpados pra mim. Se o Tiquinho Soares não ficar no Botafogo ano que vem, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Cano, com o Vasco. Vai pra um rival, ele vai ser campeão na cara do Botafoguense. Também o Hulk, obviamente, o Endrick, tem, mas pra mim o craque do campeonato, pelo pacote completo, é o Luizito Soares. 17 gols e 1 assistência. A gente já esperava isso dele, é o craque do campeonato. A revelação, a surpresa do campeonato, eu também acompanhei o relator, é o Cauli, mas eu quero fazer uma menção honrosa pro Vergete. A gente espera que o artilheiro do campeonato argentino saiba fazer gol, né? Mas era um jogador que era desconhecido no futebol brasileiro e salvou o Vasco. E como bagre do campeonato, eu gostaria de citar 3 senhores. Não, só um. Só vale um. Mas 3 Não, menções só- honrosas. não, só vale um. 3 menções honrosas, eu vou escolher um. Eu posso me beleza? retratar? Só- não, Antes de só você falar, vale um. então, posso me retratar com o Chico Soares? O meu bagre vai ser o Gabriel Barbosa. Ai, Por tirou ter, o meu. por ter perdeu muito espaço nessa Eu temporada. vou fazer menção rosa e vou escolher um. Os senhores Marlon Freitas, Marçal e Vitor Cuesta. Os 3 do Botafogo. E eu vou escolher o Marlon Freitas, porque esse cara conseguiu virar chacota ainda por causa daquela piscadinha que ele deu depois de tomar 3 gols no segundo tempo. contra o Acontece nas Cruel. melhores famílias. Bom, o meu bagre, já começando, é o Gabigol, né? Números de um zagueiro ok do Flamengo, né? Eu acho que o Léo Pereira tem mais gol que ele no campeonato. Absurdo que o Gabigol fez nesse campeonato. Tanto é que foi reserva aí nesse final, tipo, triste onde chegou o Gabriel Barbosa, né? Meu craque, não poderia ser outro, né? O Luizito Soares. Chegou aqui, pra mim, o melhor depois do Neymar, de muito tempo, assim. O Luiz Soares chegou e pegou o Grêmio que ia ser 20º colocado. Pegou o Grêmio, ó, joga pra segunda aqui. E o Grêmio, pô, dependia dele. Óbvio, ganhou do Flamengo sem Soares, sim.
Mas o Grêmio, quando você via que o Grêmio sem o Soares passava sufoco para ganhar de qualquer outro time aí do Brasileirão, até porque o time do Grêmio era fraquíssimo, né? Tinha bons jogadores como o Vila Sante, o Cristaldo, mas não passava disso. E revelação, eu vou colocar outro rubro-negro aí, vou colocar o Pulgar, que, nossa, o Pulgar jogava, o Flamengo era um. O Pulgar não jogava, o Flamengo era outro. Era tipo o Soares com o Grêmio. Pode falar. Pontuando o do Pulgar, que também seria a minha surpresa, ganhou como o melhor volante, né, da Bola de Prata. E nos jogos em que 83% dos gols sofridos pelo Tite, quando ele comandou o Flamengo, não contavam com a presença do volante. Para ver como ele é tão importante na marcação, mas também ofensivamente tem seus números. O Pulgar tem uma saída de bola que é muito necessária para o Flamengo, porque o Flamengo joga com o Fabrício Bruno e Léo Pereira, que apesar de serem até ok na saída de bola, não são exímios, né? O Pulgar, ele comanda, vai lá, pega a bola na zaga, já joga pro meio, pro ataque, e a gente viu a importância dele, né? O Pulgar, ele se consolidou ali depois de vários testes na volância e acabou que deu certo, ainda com o Sampaoli. E com o Tite ele só prolongou essa boa fase e acho que nos jogos que o Pulgar não esteve em campo, o Flamengo só ganhou 4 jogos. O aproveitamento é baixíssimo. 75% Sim. de aproveitamento no Campeonato Brasileiro com ele e 28% sem ele. Inacreditável a queda de rendimento do Flamengo sem o Pulgar. Posso só fazer uma menção honrosa de revelação, que eu vou dar uma hora pro meu São Paulino aqui, o Lucas Beraldo. Muito obrigado. Zagueiraço, Tem que falar dele. senhor zagueiro. E ele que botou banca contra o Luizito Soares. Eu lembro desse episódio no São Paulo e Grêmio, que o Luizito Soares foi discutir com ele, ele não abaixou a cabeça pro Não, Soares. o Beraldo, desde da risadinha de coringa que ele deu contra o Palmeiras na sua estreia, eu já sabia que ele era diferente. O Natan tá igual o BMEP, né? Dando menção rosa pra tudo mundo. Todo mundo. Galera, vamos desenhar então, só para encerrar aqui, vamos desenhar como vai ser o próximo Campeonato Brasileiro. Vocês animam? Claro. Vamos fazer isso então. Já imaginando, né, o Flamengo mantendo o Tite, Botafogo se reestruturando, né, o Palmeiras também mantendo o Abel, aí vocês fazem o palpite de vocês e vamos imaginar como é que pode ser esse campeonato, também com os 4 vindo aí da Série B, né, o Criciúma, Vitória, Juventude e Atlético Goianiense. Então vamos lá, galera, começando... pode ser pelo Natan agora, só para não ficar uma ordem. Tá, vamos lá. Eu acredito que o desenho dos times que vão brigar pelo título não vai mudar muito. O Palmeiras vai continuar sendo o Palmeiras com ou sem o Abel, mas acredito que se o Abel ficar é um maior reforço pro Palmeiras pro ano que vem. O Flamengo vai ter o Tite, vai ter tempo para trabalhar. Acho um destaque interessante ficar de olho pro Fluminense na temporada que vem, porque o Fluminense abre o mão do campeonato pela Libertadores, não sei como vai se comportar ano que vem. Se o Diniz vai ficar também, é importante ver isso. E o Botafogo, o Textor prometeu que vai ser muito agressivo na janela de transferência, e abre aspas, a janela de transferência do Botafogo vai surpreender muita gente. Palavras do Textor, vamos ver. E um destaque de um time que, pra gente ficar muito de olho, porque o Vasco tá. O Vasco tá trazendo o Alexandre Matos para ser coordenador do futebol. E eu acho que vai ser interessante, tá? Mas... Vai ser o segundo ano de investimento. É parecido com o que o Botafogo fez, né? Vai ser o segundo ano de investimento do Vasco. Não tô falando que o Vasco vai ser campeão, mas ficar de olho no Vasco pro ano que vem. Mas o Alexandre Matos não fez uma boa temporada lá pelo Atlético Paranaense, né? Não, mas é o Alexandre Matos. Né? A gente tá muito assim, Alexandre Matos, pelo que ele fez no Palmeiras. Mas no Atlético Paranaense eu não acho que ele fez um bom trabalho. Sim, mas porque o Atlético Paranaense era um time que brigava ali pelo G4 tranquilamente. E nessa temporada eu também colocaria como uma decepção. Porque o Atlético Paranaense, por mais que ficou ali no meio, em oitavo, né, no meio de tabela, é um time que poderia brigar por muito mais. E também não fez uma Libertadores tão boa assim, igual fazia, né, nos últimos anos. Então é um time que pra mim se decepcionou bastante. Mas é bom a gente ficar de olho em todas as SAFs. Cruzeiro, Bahia, Vasco, mas eu acho que Botafogo também, mas acho que dos 3 que eu falei antes, que o Botafogo já teve um 2023, ok? O Vasco é o carro-chefe. Eu acho que o Vasco vai ser o carro-chefe da SAF do ano que vem. Elenca aí um campeão e um time que... Um só, tá? Não precisa ser os 4, não. Um time que você acha que vai ser rebaixado com toda certeza. Ok.
Campeão vai ser muito difícil falar, porque ano que vem, se a liga já tá muito boa esse ano, que vem vai ficar melhor ainda. Vou colocar o Palmeiras como o favorito de agora, né? Tô falando isso que dia 8 de dezembro de 2023, com o Abel Ferreira ainda o Palmeiras atual campeão, com o Abel ainda no comando. Mas todos que eu falei, Flamengo, Atlético Mineiro, Botafogo, Fluminense, Internacional, Para de sabonetar, eu Grêmio, quero Palmeiras. um. Palmeiras. E um que vai ser abaixado. Difícil. Poxa, é muito difícil não olhar para os 4 que subiram, né? Mas eu acredito que dos 4 que vieram para essa temporada, acho que o Criciúma deve ser o que mais vai penar para ficar na primeira divisão. Rafael. Bom, como ele disse, eu acho que o cenário do pelotão de cima da tabela não vai mudar muito. Flamengo, Palmeiras brigando. Flamengo agora que com a chegada do Tite melhorou, ainda oscilou bastante, mas deu uma melhorada. Importante ressaltar, voltou aquela sinergia entre torcida, jogadores dando a raça. Cebolinha jogando muita bola e uma promessa de um investimento de 400 milhões, né? Não dá para confiar muito nas palavras do senhor Marcos Braz, porque ele prometeu 3 reforços de nível mundial para essa temporada e não chegaram. Não chegou nenhum? Nenhum. Mas para promessa de 400 milhões de investimento. Então vou colocar aí o Flamengo como favorito ao título. Não conseguiu boas coisas nessa temporada, mas na próxima temporada, Flamengo como favorito. Chegando junto na briga, Palmeiras, Atlético Mineiro. E destacar também, cara, o Bahia, que foi feita uma promessa do Grupo CID, se permanecer na Série A, 300 milhões de investimento, abaixo apenas do Flamengo. Então o Bahia pode surpreender bastante. E colocar para briga como rebaixamento, como ele falou, não tem como tirar o foco muito dos times que acabaram de subir. Juventude, Criciúma, vou colocar o Juventude como candidato forte ao rebaixamento nesse campeonato. O meu favorito para o título fica com o Flamengo também. Acho que tendo mais tempo de trabalho, o Tite só tem a aprimorar o que ele já vem fazendo. E o Palmeiras está muito ligado ainda a essa questão de se fica ou não Abel Ferreira. A Leila disse que vai fazer o possível e impossível para mantê-lo, mas continua sendo uma incerteza. Então, acho que o Flamengo desponta nessa questão. E agora, para cair, né, para ser rebaixado, esses 4 realmente ficam em evidência. Acho que o Vitória, dos que tiveram acesso, é o que menos tem essa possibilidade. Eu ficaria entre Juventude e Atlético Goianiense. Acho que talvez o Juventude realmente. O Juventude que é muito chato de jogar lá no Alfredo Jaconi lá. Nossa. Quando tiver uma chuva, aquele campo alagado, aí você vai ver como é que é jogar lá. Tem neblina também que atrapalha bastante. Só pra fugir um pouquinho da mesmice, acho bom o Corinthians abrir o olho, tá? O Corinthians é importante abrir o olho, porque já não é de hoje que tá nessa mesmice. Eu vi que o Corinthians está querendo se movimentar bastante no mercado, né? Mas é bom abrir o olho. Na minha opinião, também concordo com tanto o Rafael quanto o Felipe. Acho que o Flamengo é candidato ao título, né? O Flamengo com o Tite melhorou bastante e se manter ele para mim, o melhor técnico disparado do Brasil, brasileiro, né? Que eu falo. E eu acho que o Flamengo tá com um andamento muito da temporada assim, muito bem encaminhado, né? É só não cometer as mesmas besteiras que cometeu nessa temporada. Já tem um técnico, agora vai precisar montar um elenco, vai precisar contratar um meio-campo para fazer companhia para o Arrascaeta, vai precisar de lateral direito, porque não tem lateral direito. Reserva para o Pulgar, quando ele chega Um fora. reserva para o Pulgar, um reserva para o Ayrton Lucas, que agora o Felipe Luiz se aposentou, não tem mais lateral esquerdo no Flamengo, né? Além do Ayrton Lucas. E também um zagueiro, né? Porque o Fabrício Bruno pode sair aí e o Pablo e o Rodrigo Caio estão bem abaixo do nível, né? E para mim, para ser rebaixado, concordo com vocês também, Criciúma é um time que é o mais frágil aí dos 4 que subiram. Mas para mudar, eu acho que chegou a vez do Cuiabá. Será? Chegou a vez. Será que o incaível padecerá também? O incaível Cuiabá. Todos os anos o incaível, né? Galera, vocês têm alguma consideração final? Acho que não. Só Bem agradecer. pontuado. Agradecer mais uma vez, participar do Sobre a Placa. E é isso. Vamos ver no que vem. 2024 tá chegando. É isso, agradecer também a participação, agradecer a todos da produção também. Aguardar o próximo campeonato.
e que seja para o coração do torcedor, pelo menos que vos fala, um pouco mais tranquilo, um pouco menos sofrível e que seja um Brasileirão de muitas alegrias. Não é à toa que é o campeonato mais disputado do mundo e que conquista o coração de todos os torcedores. Agradecer também meus colegas aqui de mesa, toda a produção. E deixar só um aviso, né? Fiquem espertos aí com Luiz Gustavo ano que vem e o Wellington Rato, por favor. É isso Hoje então. tricolor. É isso então, galera. Muito obrigado, né? Agradecer o Felipe, né? O Natan e o Rafael que me acompanharam nesse debate. E agradecer você também que nos acompanhou até aqui. Muito obrigado, até mais e até a próxima. Valeu!